São 2 da manhã, você abre os olhos. De novo, a cama está quente, você vira para o lado. O teto, o ventilador, o barulho de nada. O corpo está cansado, isso você sente, mas a cabeça não para. Uma conta, uma conversa de ontem, uma coisa que você precisava ter feito. Você olha para o relógio, pensa, se eu dormir agora, ainda tenho 4 horas. Fecha os olhos. Fica quieto e nada acontece. Mais 10 minutos. 15. Você vira para o outro lado. O quarto está escuro. A casa está quieta. Tudo o que precisava ser feito foi feito. Ou pelo menos pode esperar até amanhã. Mas o corpo não sabe disso. O corpo ainda está ligado. O coração bate um pouco mais rápido do que deveria para esse horário. O pescoço está levemente tenso. Os pensamentos não têm urgência real, mas continuam girando, como uma rádio que ninguém desligou. E o pior, você já passou por isso noites suficientes para saber que forçar não adianta. Esse é o padrão que eu vejo repetidamente em homens acima de 60 que chegam até as minhas pesquisas. Não é fraqueza, não é estresse demais. É o corpo masculino depois dos 60 precisando de um sinal que ele não está mais recebendo. E existe algo simples que você pode adicionar à sua água esta noite para mudar isso. Meu nome é doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos, eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno, para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que homens acima de 60 têm um padrão muito específico de insônia que raramente é tratado pelo nome certo. Um estado de alerta noturno que o corpo não consegue desligar sozinho e que responde muito bem a intervenções simples feitas nas últimas horas do dia. Neste vídeo, eu vou te mostrar 2 ingredientes que, combinados na água, endereçam exatamente esse padrão. Porque cada um funciona. Porque sozinhos têm limitações. E como preparar ainda esta noite, em menos de 2 minutos. Fica até o final. O que vem por último é o mais importante. O primeiro ingrediente é o magnésio, mais especificamente o magnésio quelado ou na forma de glicerofosfato, as versões com maior absorção e melhor tolerância para uso noturno. O magnésio é um mineral envolvido em centenas de processos no organismo. Mas o que interessa para o sono é o seguinte: pesquisas indicam que ele atua nos receptores responsáveis por desacelerar a atividade do sistema nervoso. Os mesmos receptores que, quando insuficientemente ativados, deixam o corpo masculino acima de 60 preso naquele estado de alerta que você conhece bem, horizontal, exausto, mas acordado. Estudos na área de sono e micronutrientes sugerem que a deficiência subclínica de magnésio, aquela que não aparece nos exames de rotina, mas existe no funcionamento cotidiano, é significativamente mais comum em homens após os 60 do que os números oficiais indicam. O organismo vai priorizando outros usos para o magnésio disponível. E o sono, que depende de um sistema nervoso que consegue desacelerar, vai ficando mais difícil. O magnésio não age como um sedativo, ele não derruba você. O que evidências sugerem é que ele cria as condições bioquímicas para que o sistema nervoso consiga fazer o que já sabe fazer, só que estava impedido de fazer por falta de suporte. Para o homem acima de 60, com noites fragmentadas, com aquele acordar no meio da madrugada que não tem causa aparente, o magnésio bem absorvido sustenta as fases mais profundas do sono ao longo da noite. É a base da combinação. Mas quando usado só, existe um problema. A ação do magnésio é mais gradual.
mais generalizada. Ele prepara o terreno e muito bem, mas pode levar algumas semanas para produzir um efeito perceptível, especialmente no adormecer. Se o problema é aquela cabeça que continua girando quando você deita, o magnésio sozinho não fecha esse ciclo com a velocidade necessária. É aqui que o segundo ingrediente muda tudo. Testa essa combinação por 7 noites seguidas e volta aqui me contar o que mudou no seu sono. Eu vou estar lendo cada comentário. Com esse contexto claro, agora podemos entender exatamente o que está acontecendo e o que você pode fazer de diferente a partir de hoje à noite. Antes de entrar no segundo ingrediente, quero que você entenda o cenário completo, porque isso muda a forma como você usa a combinação. Imagine uma bateria que precisa carregar toda noite. Aos 40 anos, ela vai de 0 a 100 em 8 horas. Depois dos 60, ela começa a carregar mais devagar, e se algo interrompe o processo no meio, ela nunca chega a 100. É por isso que você acorda cansado, mesmo depois de uma noite inteira na cama. Não é que você dormiu pouco, é que a carga não completou o ciclo. O que muda especificamente no sono masculino depois dos 60 é a arquitetura do descanso. Os ciclos ficam mais curtos. As fases de sono profundo, as fases onde o corpo realmente se recupera, onde a memória consolida, onde os tecidos se regeneram, ficam mais escassas e mais fáceis de interromper. Qualquer coisa que mantenha o sistema nervoso em modo ativo nas horas antes de dormir tem um impacto muito maior do que tinha há 20 anos. Uma tela, uma preocupação que ficou sem resolução, até uma refeição mais pesada no fim da noite. E há um agravante específico para os homens nessa faixa etária. Pesquisas em saúde do sono indicam que o organismo masculino acima de 60 tende a manter níveis mais elevados de alerta noturno por mais tempo antes de finalmente desacelerar. Esse padrão é uma das causas mais comuns do que se chama de insônia de manutenção. Aquele sono que começa bem ou até razoavelmente, mas quebra no meio da noite e não volta com facilidade. Não é que você tem algum problema grave, não é da idade no sentido de inevitável. É que o seu corpo, depois dos 60, precisa de um sinal mais claro e mais consistente para entrar no modo restaurador. E esse sinal pode ser dado com algo muito simples, que você vai aprender a preparar ainda hoje à noite. O segundo ingrediente é a L-teanina, um aminoácido encontrado naturalmente nas folhas do chá verde, mas usado aqui na forma isolada, justamente para não carregar a cafeína junto. O que a pesquisa sobre L-teanina e sono mostra é diferente do que a maioria espera. Ela não é um sedativo, ela não derruba você, ela não causa aquela sonolência pesada que muitos associam a suplementos para dormir. O que estudos sugerem é que ela promove um estado de relaxamento sem sonolência nas horas antes de dormir. Uma distinção importante: ela não força o sono, ela remove o obstáculo que impede o sono de acontecer naturalmente. Para homens acima de 60, com aquele padrão de alerta noturno, a cabeça ainda em modo de trabalho, quando o corpo já está horizontal, essa distinção é exatamente o que faz a diferença. Não se trata de apagar a consciência, trata-se de reduzir o ruído mental que bloqueia a transição natural para o sono. Pesquisas em populações adultas mais velhas indicam que a L-teanina tem uma relação particularmente favorável com a qualidade do sono profundo, as fases restauradoras que ficam mais escassas depois dos 60. Muitos que usam regularmente relatam não apenas adormecer com mais facilidade, mas acordar com a sensação de que o sono foi mais completo, menos interrupções, menos aquele momento de abrir os olhos às 3 horas
com o coração levemente acelerado sem motivo aparente. E quando usada sozinha, ótima para a janela de adormecer, ação mais limitada na manutenção do sono ao longo da noite, especialmente naquelas horas mais vulneráveis da madrugada, quando o sono masculino acima de 60 tende a quebrar. Mas o que acontece quando você combina os dois é onde a história fica interessante, porque a sinergia entre magnésio e L-teanina é maior do que qualquer um deles separado, e a pesquisa começa a explicar por quê. Quando magnésio e L-teanina são usados juntos, na água, nas horas certas, os efeitos se complementam de forma distinta. A L-teanina age na janela de adormecer, reduzindo a agitação mental que impede a transição para o sono, aquietando aquele fluxo de pensamentos que não tem urgência real, mas continua girando. O magnésio sustenta as fases mais profundas ao longo da noite, tornando o ciclo mais completo e a recuperação mais eficaz, especialmente naquelas horas entre a meia-noite e as 4 horas da manhã, quando o sono masculino acima de 60 é mais vulnerável à fragmentação. Para o homem com esse padrão específico, a combinação endereça os dois momentos críticos ao mesmo tempo: a dificuldade de desligar quando vai para a cama e o despertar no meio da noite sem conseguir voltar. Estudos em sono e micronutrientes têm investigado essa combinação especificamente em adultos mais velhos. Os relatos mais consistentes são de melhora na continuidade do sono, menos acordar no meio da noite ou acordar por menos tempo quando acontece, e de uma sensação mais restauradora ao levantar. Não é uma promessa de resultado garantido. Cada organismo responde de forma diferente e nenhum suplemento funciona de forma idêntica para todos. Mas, para uma parcela significativa dos homens acima de 60, com esse padrão de alerta noturno, essa combinação remove dois dos maiores obstáculos ao sono profundo ao mesmo tempo e faz isso de forma segura, sem efeito de dependência documentado, sem o entorpecimento da manhã que muitos medicamentos trazem. As informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas. Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida, o passo mais responsável é conversar com um especialista. Agora, o que você veio buscar? Como preparar esta combinação esta noite? Este é o passo mais simples do vídeo e é o que separa saber de aplicar. Passo 1. O que usar? Para o magnésio, a forma quelada ou glicerofosfato são as versões com maior aproveitamento pelo organismo. Evite o óxido de magnésio. É a forma mais barata e mais comum nas farmácias, mas tem absorção significativamente menor. As quantidades estudadas variam, mas a maioria dos suplementos noturnos traz entre 150 e 300 mg por dose. Verifique o rótulo do produto que você encontrar e, se tiver dúvidas sobre a dose adequada para o seu caso específico, um farmacêutico ou médico pode orientar. Para a L-teanina, disponível em cápsulas ou sachês isolados na maioria das lojas de suplementos e farmácias de manipulação. Estudos usaram tipicamente entre 100 mg e 200 mg. Aqui também vale verificar o rótulo e conversar com um profissional se tiver alguma condição de saúde em curso. Passo 2. Como preparar? Tome os dois com um copo de água morna, não quente. A água morna tem um efeito auxiliar de sinalização para o sistema nervoso, além de facilitar a absorção. Evite tomar com suco, leite ou qualquer bebida adoçada na mesma hora. Se os dois vierem em cápsulas,
tome juntos com a mesma água. Se um deles for em pó, dissolva na água morna antes de tomar o outro. Simples assim. Passo 3. Quando tomar? Entre 45 minutos e 1 hora antes de apagar a luz. Esse intervalo é importante. O corpo precisa desse tempo de transição para que a combinação comece a agir antes da janela de sono se abrir. Tomar imediatamente antes de deitar reduz a eficácia. O que fazer junto? Desligue telas pelo menos 20 minutos depois de tomar. Não é regra absoluta, mas amplifica o efeito de forma consistente. O que evitar na mesma janela? Álcool. Interfere nas fases profundas do sono, mesmo quando parece ajudar a adormecer, e neutraliza parte do efeito do magnésio. Refeição pesada nas 2 horas anteriores e cafeína em qualquer forma depois das 14 horas. Contraindicações que merecem atenção. Homens com doença renal devem consultar um médico antes de usar suplementos de magnésio. Qualquer medicamento contínuo, especialmente para pressão arterial ou função cardíaca, merece uma conversa prévia com um médico para verificar possíveis interações. Isso não é alarmismo, é responsabilidade com o próprio corpo. Frequência. Uso diário nas primeiras 3 a 4 semanas para avaliar o efeito com consistência. Depois, muitos mantêm como parte permanente da rotina noturna. Agora, o que esperar e quando? Noites 1 a 3. Muitos relatam uma sensação de relaxamento muscular mais rápida ao deitar. O corpo cede antes. A transição para o sono pode já ser um pouco mais fácil. O acordar no meio da noite pode não mudar ainda. Isso leva mais tempo. Semana 1 a 2. Parte das pessoas começa a notar um sono mais contínuo, menos interrupções ou interrupções mais curtas, das quais é mais fácil voltar. A qualidade do acordar costuma mudar antes da quantidade de sono. Mês 1. Para quem mantém o uso consistente e associa a rotina de desligar telas, o padrão geral costuma ser de noites mais completas e manhãs com mais clareza mental. Não é linear, haverá noites piores no meio do caminho. O que muda é a média. Muitos relatam benefícios nas primeiras semanas, mas os resultados variam e nenhuma dessas informações substitui avaliação médica individual. Agora deixa eu te contar sobre Roberto. Roberto, 67 anos, comerciante aposentado de Ribeirão Preto. Acordava toda noite entre 2 e 3 horas, às vezes com o coração levemente acelerado, às vezes sem motivo claro. Ficava na cama rolando de um lado para o outro, tentando não acordar a esposa. Nas primeiras horas da manhã, finalmente pegava no sono de novo, mas levantava pesado, com a cabeça lenta. Tentou melatonina por quase 1 ano. Ajudou no começo, depois parou de fazer efeito. O médico disse que era da idade. Roberto foi aceitando. Passou a dormir no sofá nos dias piores, para não incomodar a família. O problema não estava desaparecendo, estava sendo gerenciado com isolamento e resignação. E agora Marcos. Marcos, 63 anos, professor universitário aposentado de Porto Alegre. Tinha o mesmo padrão de Roberto. Sono que quebrava no meio da noite, dificuldade de voltar, manhãs pesadas. Começou a testar a combinação de magnésio e L-teanina, após ler sobre pesquisas em sono masculino e suplementação noturna. Nas primeiras noites, relatou adormecer com mais facilidade. A cabeça parou mais rápido. Na segunda semana, as interrupções do sono ficaram mais curtas. No primeiro mês, o padrão de acordar às 3 horas, que tinha por mais de 2 anos, estava presente em menos noites do que antes. Não desapareceu completamente de imediato, mas Marcos voltou a acordar com a sensação de ter descansado, algo que não acontecia há muito tempo, e voltou a dormir no quarto com a esposa, sem precisar ir para o sofá.
Imagine a primeira noite em que você usa essa combinação. Você deita, a cabeça ainda tem pensamentos, mas eles ficam mais lentos. O corpo relaxa antes. Você não percebe o momento exato em que dormiu. Agora imagine a primeira semana. Você ainda acorda no meio da noite 1 ou 2 vezes, mas o retorno ao sono é mais fácil. O alarme toca e você não sente aquele peso de não dormir nada. Você começa a acordar com mais clareza. E no primeiro mês, com consistência, o padrão vai mudando. As noites completas ficam mais frequentes. A manhã começa a ser diferente. Não perfeita, não sempre, mas diferente na média. Não porque você fez algo radical, porque fez algo simples, toda noite com consistência. Tudo começa com um copo de água morna, os 2 suplementos, entre 45 minutos e 1 hora antes de apagar a luz, esta noite. Você já tentou algum suplemento para dormir antes? Magnésio, melatonina, algum chá concentrado? Comenta 1 se já tentou algo parecido, 2 se nunca usou nada. Quer entender onde você está começando. Você merece acordar descansado, não conformado, descansado. E isso ainda é possível. Até o próximo vídeo. Eu sou a doutora Helena Pires. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos. Não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.